Então, a carta do apóstolo Paulo, a epístola dele aos Romanos, capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Ele responde 2: muitas, em todas as maneiras, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, versículo 3, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, Romanos capítulo 3, versículo 1. Fazer uma oração. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por dar mais esta oportunidade aqui como igreja reunida. Agradecemos pelos hinos, pela presença dos irmãos, e Tu me use neste momento, Pai, dando sabedoria, e os irmãos também que vão ouvir. Por Cristo Jesus que pedimos, por Ele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então, Romanos 3. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta aqui, depois de lhe mostrar que a simples posse, falando dos judeus, que a simples posse da lei não torna isento o judeu do julgamento. Por eles ter a posse da lei, a lei dada, só porque eles tomaram posse da lei, eles não vão ficar isentos do julgamento. E nós também, irmãos, nós tomamos posse da graça de Deus. Quem aceitou Jesus. Mas não por ter posse da graça, nós sermos salvos, estamos livres do julgamento no tribunal de Cristo, não no grande trono branco. No julgamento do trono branco, do grande trono branco que é falado, escrito assim, é para os incrédulos. Isso vai ser no julgamento final. Isso vai ser da segunda ressurreição. Mas nós estamos salvos da condenação eterna. Mas nós não estamos salvos, o corpo ainda não, do aquele acerto de conta que nós vamos ter com Jesus no tribunal de Cristo. É o tribunal de Cristo que vai ser julgado as nossas obras, como nós vivemos aqui na terra. Então, disso aí, por nós temos posse da graça, já temos posse que nós vamos herdar os céus, mesmo estando aqui na terra. Ainda não temos ainda completo, porque nós estamos aqui nesse corpo. Mas um dia nós vamos morar lá com Deus, junto com Cristo. Por isso que nós devemos vigiar. E fala assim, ver a nota textual, a frase que revela aqui a fé do apóstolo Paulo, no versículo 2, a crença do apóstolo Paulo, de que a inspiração do Antigo Testamento se estende às suas palavras. Vai embora do Antigo Testamento, que foi inspirado por Deus, e dali entrou até encerrado no Apocalipse. Porque lá na epístola aos Hebreus, vocês podem ir lá também, lá fala que a palavra, no capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus, ela é inspirada, mas ela é como a espada de 2 fios, de 2 gumes,
Vocês sabem o que quer dizer isso? Quem não sabe, a espada ela corta dos dois lados. Ela entra, corta dos dois lados. Então a palavra de Deus é dessa maneira também. Então aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou mais ainda do que a espada de dois gumes, e penetra até junto à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que a espada de dois gumes, ela não vai, ela pode entrar fisicamente no corpo, ferir o coração, matar a pessoa, mas lá na alma, igual a palavra de Deus, não. Então a palavra de Deus, ela entra. Quando ela entra, ela faz uma divisão, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então o corpo tem o corpo, alma e espírito. Num certo sentido é falar, é tudo junto, mas separado. Então a palavra de Deus, ela penetra. Ela penetra de uma tal maneira que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, dos corações. O que se enfatiza que é o poder da palavra de Deus. Não é o poder de eu estar falando, o poder da palavra do pregador. O poder da palavra de Deus. Quando nós usamos a palavra de Deus, é ela que tem poder. Você dar um recado de Deus para alguém, então você está falando a palavra de Deus. Ele não está ouvindo a voz de Deus. Ninguém ouve a voz diretamente de Deus e de Jesus, de ninguém. Ele vai ouvir a voz da nossa boca, do nosso pensamento. Então é isso. Então, para entrar nos lugares, a palavra de Deus, ela entra nos lugares escondidos, os mais profundos, a palavra de Deus. Ela mexe lá no íntimo do nosso coração. A palavra de Deus que convence o pecador do seu erro, não é a palavra do homem, do pregador. A palavra de Deus um dia me convenceu que eu estava errado, que eu estava no caminho que não agradava a Deus. E no íntimo humano lá, e também a palavra de Deus diz lá em Jeremias 10, 17 e 10, vamos ler também, ela esquadrinha, ela analisa tudo, o coração. Então o profeta Jeremias também disse, o Senhor falando na boca de Jeremias. Então Jeremias falando que o Senhor falou para ele, mandou ele falar. Então ele diz assim, o Espírito Santo, e eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Ações quer dizer ou o seu trabalho, então ele falou, é o seu trabalho, o nosso trabalho, o do nosso rendimento na vida espiritual. Então o Senhor, ele esquadrinha, ele examina, ele examina profundamente o nosso coração. Antes de nós pensarmos, antes de nós realizarmos, falarmos, ele já sabe antes. Jamais, eu saberás que eu ia pregar hoje, não é minha vez de pregar, sexta-feira é os irmãos.
Então, irmão Paulo está gripado, está difícil, então sobrou para mim, mas graças a Deus, por isso, graças a Deus, que Deus permitiu. Então, para dar, ele examina, ele esquadrinha para depois, para dar a cada um segundo, conforme os seus caminhos, o caminho de cada um de nós. Cada um de nós vai encarar o nosso juiz. Jesus, ele veio a primeira vez como Salvador. Agora, a segunda vez, ele não vai vir como Salvador, ele vai vir como juiz. Como juiz, vai vir para julgar, buscar os salvos. Ele fala, conforme o fruto das suas ações. Se essas ações, quer dizer, é trabalho, é obra, é efeito, está em movimento. Se as nossas ações for palha, for feno, madeira, que Paulo disse lá, o próprio apóstolo Paulo, aí em Coríntios, capítulo 3, parece. Então, vai queimar no fogo, porque as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Para receber, além da salvação, as recompensas, os galardões. O cristão, ele não é só a salvação, tem os galardões. E ainda mais, a nossa vida diária, a nossa vida física diária, ela é sustentada. Agora, a parte espiritual, não só a nossa vida, ela é sustentada, não só do alimento físico, mas também da palavra de Deus. Nós, o homem, o ser humano, ele precisa desses dois alimentos. Se nós alimentar só a carne, o corpo, o alimentar, o corpo fica forte, não vai ter fome. Se ele trabalha, você anda, você age, vai ficar menos doente, ficar forte, robusto. Mas e a alma? Ela não pode ficar com sede da palavra. A alma está sedente da palavra. Então, e muitos não estão alimentando da palavra de Deus. Muitos. Vejam só que quando Jesus ele andou na terra, e o Espírito Santo, lá em Mateus 4:4, fala que o Espírito Santo encaminhou Jesus para o deserto, para Jesus ele ser provado lá. O diabo, Satanás, você imagina só, foi provado lá. Então, Mateus capítulo 4, versículo 1, vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A resposta de Jesus. 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus. Cristo ele foi tentado a usar o poder dele ele foi tentado a usar o poder que ele tinha, mas para suas vantagens próprias. Vantagem própria, o qual ele nunca poderia fazer, nunca ele faria isso. Porque se ele fizesse isso,
não teria como salvar. E depois nós vamos ver lá também no capítulo 27, versículo 40, também ele foi tentado lá também, desafiado ele, para ele descer da cruz. Vamos ler então. Então primeiro, e aqui ainda, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Imagina só, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Nesse decorrer, dá a entender aqui que Jesus não sentiu fome. Quando acabou o jejum, os 40 dias e 40 noites, ele falou, teve fome. Jesus era homem, era ser humano. Então ele foi alimentado pelo Espírito Santo esses 40 dias e 40 noites. Aí ele teve fome, teve que procurar alguma coisa para comer. Mas o diabo, aproveitando da ocasião, disse, eu tenho uma versão lá, na Genebra, diz que no original está escrito assim, que o diabo falou assim, já que tu és o Filho de Deus, vai que as pedras, lá no pináculo vão descer, já que tu és o Filho de Deus, está aqui para trás. Então foi falando isso, então ele confirmou. Mas aqui está dizendo, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus tinha poder para fazer isso. Se ele fez a multiplicação dos pães, isso não era nada para Jesus. Mas só que Jesus não fez. E no versículo 40 do 27, que eu já escrevi aqui, ele dizendo, tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Outro desafio para Jesus. Se ele descesse da cruz, o diabo usou de todo jeito. Ele usou lá no início, no ministério de Jesus, só procurando tentar Jesus. E lá no último, agora eu vou fazer. Que o diabo já sabia, porque Jesus ele ensinava, ele fazia, então ele via. Então, agora o diabo sabia, ele descer da cruz, ele não vai pagar os pecados. Aí vai tudo morar com ele. Morar com Satanás. Ninguém iria para os céus. Se Jesus não morre na cruz, ninguém iria para os céus. Porque aí teria que ser perfeito, e ninguém é perfeito, já nasce em pecado. Então, se ele tivesse descido da cruz, ninguém jamais teria salvação. A dívida do pecado não teria sido paga. Você imagina só. Então a dívida do pecado foi paga. De graça para nós. Para Jesus não foi de graça a nossa salvação. Custou a vida dele, o sangue dele derramado na cruz. Voltando aqui em Romanos capítulo 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É claro que não. A incredulidade do homem resiste à Bíblia. Mas não é por ele resistir à Bíblia, por ele não acreditar na Bíblia, não dar crédito na palavra de Deus, que ele vai anular a palavra de Deus. Dizer que Deus, a palavra de Deus, a palavra da Bíblia é falível, falha. Dizer que a Bíblia está escrita por mãos de homens, ninguém deve confiar. A incredulidade aniquilará, vai diminuir, vai abaixar a fidelidade de Deus? Jamais. Mas não anulou sua veracidade, sua verdade. De maneira nenhuma. A incredulidade de Israel não afetou o grande plano da salvação. A reação dos incrédulos não anula a fidelidade de Deus às promessas
que ele fez antes da fundação do mundo. O homem acha que ele é muita coisa. Ele acha que por ele não acreditar, por ele zombar da palavra de Deus, da Bíblia, crê em Deus, mas não crê na Bíblia. Não crê no que a Bíblia diz. O mundo está numa situação difícil. Olha o versículo 4. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha bem. Como está escrito. Quando fala como está escrito, está em algum lugar. E no caso aqui está em Salmo 51, 4. Para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Resposta de Paulo a esta pergunta, versículo 3. O problema é e será sempre o homem. O homem, o que atrapalha o homem a aceitar Jesus é a religião. O homem tem uma religião, ele crê na religião dele, aí ele não aceita Jesus. A religião é feita pelo homem. Precisa ter Jesus, ter Cristo. O problema é sempre do homem, nunca é de Deus. Nunca Deus tem culpa. Olha o Salmo 51, 4 e 5. Aqui o salmista, ele reconheceu, ele não julgou a Deus e defendeu ele. Ele reconheceu que ele tinha pecado. Ele falou: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Então nós devemos olhar para essas palavras de Davi, para esse versículo, e falar assim, olha, reconhecer para confessar o pecado. Amanhã, irmãos, nós temos a ceia do Senhor. É todo o primeiro sábado do mês. Os irmãos não devem esquecer isso. Foi votado pela igreja. Então devemos já não deixar para a última hora. Ou se chegar na hora, confessar o pecado. Porque o problema é com Deus, não é com a igreja, não é com os irmãos, não é com ninguém. O problema do cristão, se não confessar o pecado, fazer que nem Davi fez, humilhar, irmão. O homem ele é duro de humilhar, até o cristão. Ele não quer falar, eu errei. Só que se ele confessar e justificar, então não adianta confessar, porque ele já está justificando. Davi, ele não justificou. Eu vi um irmão falar esse dia aqui no banco, se confessar o pecado e depois no mesmo momento fala, ele se justificar, então ele está se justificando, então ele não está confessando, ele está se justificando. Qual é o motivo? É isso, aquilo. Então Davi, ele não se justificou em nada. Contra ti somente pequei. O que ele fez aqui, e fiz o que é mal à tua vista. O rei Davi, irmãos, não sabe disso. O segundo coração de Deus pecou. Então, sinal que todos pecam. Para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Então, o pecado de Davi, que todos sabemos aqui, que tem muitos, né? Todos nós temos, né? Estava contra Batseba e seu marido Urias. E todo Israel, olha bem, ele pecou primeiro com ela, o marido, e depois com a nação toda. Mas primeiramente atingiu o Criador lá em cima. É isso que é o problema. Primeiro o pecado é com ele, ofende ele e Deus. Em primeiro lugar, todo pecado, ele é um desvio do caminho de Deus. Todos os pecados, ele desvia do caminho de Deus.
para o nosso próprio caminho, desviar do caminho de Deus e fazer a vontade de Deus para fazer a minha vontade. Se a minha vontade não estiver afinada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, que agrada a Deus, eu estou pecando. Mas não por causa disso Ele vai me tirar o Espírito Santo, o penhor que está em mim, em vocês, e mandar para a geena no dia do juízo. Não. O castigo ou é aqui na terra, quando está vivo. A correção é aqui. Então ele diz, lá em Hebreus mesmo fala, né, como o pai corrige o filho. Ainda deve dar graças a Deus. Então porque eu sou filho. Davi diz que Deus sempre é justo quando julga. Justo em toda a ação. Ele teme o seu julgamento. É sempre perfeito, porque o julgamento de Deus é perfeito. O julgamento nosso não é perfeito. Às vezes nós julgamos errado, porque nós não conhecemos o íntimo do coração. Deus conhece antes. Mas a direção final do pecado é o perdão. É o perdão. Esse pecado que nós pecamos, necessitamos do perdão de Deus para evitar, para livrar da correção aqui. Não é para o perdão de levar para os céus, não é. O perdão é isso, porque o perdão dos pecados original já foi pago no aceitar Cristo. Na cruz, Cristo pagou o nosso pecado. Passado, e presente e futuro, porque nós vamos pecar. E tem mais, além dele adulterar com esta mulher, Davi enviou o marido dela à morte. Além dele fazer isso, ele vou matar o marido. Como pode um homem chegar a esse ponto? Como Davi chegou? Sendo um homem de Deus. Os irmãos, o pecado no mundo é uma coisa. Ninguém estranha pecado. Mas no Filho de Deus, um cristão que prega a palavra de Deus, por exemplo, ele está pregando agora a palavra de Deus, amanhã ele está pecando com os olhos abertos. Tem o pecado com os olhos fechados. Bem de repente, pega você de surpresa. Mas você está vendo o pecado e vai estar pecando com os olhos abertos. Mas a raiz de seu pecado e seu crime, que prejudicou pessoas que pertenciam a Deus, tudo, e acontece isso hoje, inclusive ele próprio, o cidadão que pecou, ele é o mais prejudicado, e prejudica os outros, prejudica a comunidade cristã. Vocês pensam que numa igreja, quando tem um pecado desse tipo, ele prejudica não só a igreja que ele faz parte, ele prejudica as outras igrejas, para que a notícia corre, voa. As outras igrejas ficam escandalizadas de um pecado naquela igreja de adultério. É sério. E ele prejudicou família. Ele estava em rebelião, que começou, rebelião com Deus. Naquele momento, ele rebelou contra Deus, estava em rebelião, pecando com os olhos abertos. Que essa rebelião começou com o Lúcifer, lá com Deus no céu. Começou lá. E ela veio para a terra. Ela veio direto em Adão e Eva, o primeiro que pecou. Então nós somos filhos de Adão e Eva. Nós não podemos falar de Davi e rir dele, porque nós podemos cair nesse pecado.
Por isso que é bom vigiar. O primeiro dos pecados dos demônios foi Lúcifer. O arrependimento de Davi, referente ao assunto de Urias, no qual Davi ele exonera a Deus. Ele deixou Deus fora, ele não culpou a Deus de toda a culpa, que a culpa era de si mesmo, ele assumiu toda a culpa. Falou: contra ti somente pequei. Até um modelo de arrependimento, este é um modelo de arrependimento verdadeiro de assumir a culpa. Ao 51, 5, versículo 5. Aí, olha o que ele fala aqui, ó. Ele nasceu pecador. O único que não nasceu, que nunca nasceu, foi Adão. Adão não nasceu de ventre de mulher nenhuma. Adão, ele foi feito perfeito com as mãos misericordiosas de Deus. Ele fez do barro. Todo mundo sabe essa história. Fez Adão, mas deixou ele livre. Agora aqui o salmista fala, ó: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi, ele reconheceu em Salmo 51:5, ele falou: e em pecado concebeu a minha mãe. Agora, Maria não. Maria, ela não concebeu Jesus em pecado. De quem que ela concebeu essa gravidez? Vamos ver se alguém fala em algumas outras palavras. De José? Ela concebeu de quem? Quem é que chegou, cobriu Maria? O Espírito Santo. Foi do alto, não foi de homem algum. Por isso que Jesus nasceu perfeito. A carne dele, o sangue dele, quando ele viveu, não tinha pecado. E o curioso, que nasceu da virgindade de Maria, Maria continuou virgem, depois ela casou com José. Por que ele reconheceu isso? Porque esta relação foi ilícita. Ele cometeu um adultério, Davi. Ele não poderia ter tomado aquela mulher Batseba. Ele cometeu um adultério naquele ato. Versículo 5 aqui de Romanos 3. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Abre um parênteses. Falo como homem. Versículo 6. Ele responde, o apóstolo Paulo: de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou, quer dizer, brilhou ou aumentou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Então no versículo 5, e se a nossa justiça for a causa da justiça de Deus? A nossa justiça, irmãos, nesse sentido, ela é como um trapo de imundícia. A nossa justiça for a causa da justiça de Deus. Se nós confiarmos, se o homem fala nós, a nossa justiça for a causa da justiça de Deus, a justiça de Deus sobre nós, pela nossa justiça humana, falha, então, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós?
Nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos o castigo de Deus, nós merecemos o inferno, mas só que para lá nós não vamos, porque Cristo pagou os pecados lá na cruz, no nosso lugar. Então a resposta de maneira nenhuma significa que Deus coloca aprovação ao pecado de qualquer índole. Tem um pecado que menos, tem o pecadão, tem o pecadinho. Irmãos, pecado seja adultério, seja assassinato, seja roubo, ou seja uma mentirinha, ou seja qualquer coisinha. Nem chamar o seu irmão outro de raca é digno da geena, do fogo do inferno. Sabe o que é raca? É bobo. Se chamar, olha, irmãos, nem falha. É porque a nossa salvação não está baseada nas nossas obras. Mas quantas vezes nós falhamos? Você é um bobo. Mas não devemos, você falar isso mais ou menos leve, não sei se existe, se é pecado, se é leve, né? Não sei. Mas chamar alguém desse tipo, não. Então, de qualquer temperamento, haver um temperamento forte, caráter, a natureza do pecado, que seja qual natureza, é pecado, ofende a Deus. Deus é perfeito. O espírito que está dentro de nós, ele fica triste. Então a resposta é bem grande: não. Há duas perguntas relacionadas, são apresentadas aqui. A primeira é que se a justiça das pessoas é motivo para fazer entrar em ação a justiça de Deus, não seria injusto que Deus executasse a sua ira contra os injustos? A resposta de Paulo é breve: Deus julgará o mundo, e que o seu julgamento será justo. De alguma maneira, se não aceitar a Cristo, se o mundo aceitar a Cristo, ele não vai passar esse julgamento. Mas não, é a minoria que aceita Jesus. Que Deus, ele dá a oportunidade. A vida nossa é cheia de oportunidade. A vida do ser humano é cheia de oportunidade. Perdemos muitas oportunidades. Aquele que ouviu o evangelho perdeu a oportunidade de aceitar, foi vivendo, confiando nas obras, confiando na religião, na crença dele, morreu, não vai para o céu, vai para o inferno. Então, que ele dá a oportunidade para a sua misericórdia de manifestar-se em nós. A mão do Senhor está aberta, o braço estendido. Deus não escolhe pessoas, nós que escolhemos. Deus, ele escolhe aquele que aceita o filho dele. Isso. Mas não é que Deus escolhe pessoa por raça, por merecimento, porque ninguém merece nada. Então, a misericórdia ela é manifestada. Não deveria ele impedir a misericórdia? Será que Deus seria injusto se ele impedir a misericórdia dele, aquele que não aceitar o filho dele? Não. A misericórdia de Deus, ela está pronta para ele dar a misericórdia dele, mostrar a misericórdia dele, a compaixão dele, o amor dele, pena, o dó para todo mundo, mas aquele que aceita o filho dele no seu coração, na sua vida. Então a conclusão em tudo, encerrando, é insensatez do homem, falta de juízo,
Muitos cristãos também é insensato, talvez falta de juízo, esquece que existe Deus. Não é que ele esquece que existe Deus, ele deixa Deus de lado. E nós precisamos ter um cuidado aqui, ó. Aí ele fala: de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Vai deixar o pecado impune? Eu vou terminar aqui ainda. Vai deixar o pecado impune? Não julgou em seu próprio filho? Deus não vai, ele julgou no seu próprio filho. A justiça de Deus foi mostrada na cruz. E no final, como é evidente que todos nós sabemos, não será uma desculpa para o pecado de ninguém. A de querer defender, alguém querer se defender. Porque Deus já fez tudo. Ele não deixou o pecado sem castigo, ele castigou o pecado. Não tem como o diabo, o Satanás, acusar Deus de levar nós para os céus. Sem lei, sem fazer boas obras, vamos dizer assim, sem confiar nas obras humanas. Não, porque ele foi pela obra redentora de Cristo na cruz. O pecado não ficou impune, foi castigado no próprio filho dele. Então está feito. Agora, o pecador no dia do juízo, que nem está o rico lá, querendo clamar. Aí é tarde. Outra, ele orou para um santo morto. Ele orou para Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Nem que ele orasse para Deus, pedisse para Jesus, direto para Jesus. Mas depois de estar lá não tem mais, é tarde. Não adianta, não tem desculpa. Jesus foi castigado em nosso lugar. Amém? Então, qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual é a atitude da circuncisão? É a circuncisão do coração. Não esquece disso. A atitude é aqui. É circuncidar o coração. Não o outro. Não a carne. Lá tem o coração da alma. Para poder entrar em Cristo, lá nos céus. Amém? Então, que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir, que possamos estar aqui amanhã. Que hino que vamos cantar?